Olá, oi pessoal, oi Dani, acho que eu não tô te ouvindo, peraí, deixa eu ver quem. Tem alguém que Tava... pode ficar como co-anfitrião aqui para me dar uma mão? Para pelo menos adicionar as pessoas aqui que eu coloquei em sala de espera. Quem tá chegando aqui? Beatriz. É que a primeira vez que eu compartilhei o Zoom com o YouTube tem todas umas regrinhas para fazer, por isso que demorou um pouco para liberar outro link. Eu nem Olá, sabia que dava. para compartilhar no YouTube? Então, tenho aí estou gravando no YouTube para a gente ter gravado essa aula, depois eu vou ver se deu certo. Vamos ver. Legal. Espero que dê, que daí o pessoal que não assistiu, né, vai poder assistir também. Acesso, verdade. Deixa eu ver quem que está aqui. Esperar mais um pouquinho. Deixa eu só compartilhar com algumas pessoas. Espera aí. Janaína, que acabou de entrar, eu mandei uma mensagem para você agora. Por favor, dá uma olhada. Já olho. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ai, que legal. Tem gente que eu achei que não fosse vir. Tá vindo. Tá. Então, vou te colocar aqui, Janaína, como anfitriã. Peraí. Assim eu consigo começar aqui. Prontinho. Beleza. Bom, gente, boa noite. Sinto muito aí o atraso. Estou aprendendo essas tecnologias ainda. Já era tempo de aprender a fazer isso, né? Mas eu montei uns slides para ficar um pouco mais ilustrativo e a gente vai falar um pouco sobre essa ideia do fórum. Para quem esteve, bom, vamos começar a partir da nossa reunião. Ah, tá. Se o pessoal quiser ficar com a câmera fechada, pode ficar, não tem problema não. Aí depois, no final, e se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar pelo site, pelo chat, também a gente responde. Eu estou sozinha aqui. Na verdade, essa foi uma... Tudo isso que eu vou passar para vocês, a pauta toda, foi feita com a Rose, com a Marici, com a doutora Marici, pediatra, com a Rose, fonoaudióloga, e com a Priscila Petreca. Nós participamos juntas da reunião com o pessoal do PIC, a Daniela está aqui também, ela estava junto com a gente. Mas antes disso, começou com a confraternização. Na verdade, começou, vou te explicar a história toda, né? A gente, no domingo, acho que quem vai lembrar aqui, a Graciele estava, acho que a Ianê, no finalzinho do domingo dos atendimentos, a gente estava em êxtase, né? Todas ocitocinadas ali por conta do evento, que foi muito legal. E a gente pensou assim, poxa, por que a gente tem que fazer só no Agosto Dourado, só na Semana Mundial de Amamentação? Tantas ações que a gente pode fazer durante o ano. Será que é possível a gente se unir e continuar, né, trabalhando em prol da amamentação nessa união? E, então, jogamos a ideia. Depois a gente teve a confraternização, que algumas pessoas foram, e lá na confraternização, a Karina, a Nancy, a Janaína, a gente
amadureceu um pouco essa ideia, achou que fosse interessante a gente pensar nisso. E na reunião online que a gente fez para fazer o fechamento da ISMA desse ano, para a gente conversar um pouco sobre isso, ter feedbacks, a gente teve a ideia de formar esse fórum. Na sequência, a gente teve a reunião com o pessoal do PIC para ver como que poderia funcionar essa parceria, a gente fez uma estrutura, um rascunho, e depois de todas essas reuniões, a gente fez uma pauta que eu vou passar para vocês hoje. Obviamente, é uma construção, né, gente? É uma construção, acho que tem muitos profissionais da saúde e afins, não só de saúde, né, mas que têm vontade de fazer acontecer. E acho que a ideia é essa, juntar forças para que a gente possa aí somar, agregar e melhorar, principalmente aqui na região de Campinas, esse trabalho com amamentação, já que a maioria de nós trabalha com isso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela e vou, conforme vão surgindo as dúvidas, deixa eu... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. E você está muito elegante, tá? Ah, gratidão, Iane. Gratidão. Bom, gente, isso aqui não é logo, a gente não tem nada, a gente está zerado aqui, assim, né? A gente está começando, começo do início, porque acho que a ideia é a contribuição de todo mundo. Mas, então, esse aqui não é o logo, é só para a gente ilustrar, para ficar bonitinho aqui para vocês a apresentação. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Vamos começar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, vamos entender a ideia do fórum. Imagina um corpo, né? Vamos imaginar que a gente tem um corpo, e nesse corpo a gente precisa fazer com que ele entre em movimento. Para que isso aconteça, obviamente, toda a organização ela vai precisar de ter uma administração, uma coordenação, né, e um financeiro, que a princípio a gente não queria trabalhar com nada financeiro na SMAN, mas acredito que no fórum pode ser importante, seria um fórum sem fins lucrativos, com trabalho voluntário da sociedade civil, porém, é muito importante que a gente tenha aí o nosso caixa, né? Então, a ideia é que a gente, não sei como que a gente vai fazer isso, mas é que a gente tenha aí um centro financeiro, a coordenação e o pessoal que vai administrar. Obviamente, é um pessoal que vai estar mais dedicado a isso. Depois, a ideia é que a gente tenha as articulações, né? As pessoas que vão trabalhar aí no planejamento e na execução. Além disso, a gente pensou, e obviamente vocês podem trazer ideias também, todo mundo, né? Mas assim, a princípio a gente pensou que é importante que a gente tenha o apoio das grandes referências, né? Também de aleitamento materno no país para dar esse suporte para a gente. Porque sendo um fórum de aleitamento materno, nós vamos começar com a parte de conscientização. E para isso a gente tem que ter base científica, né? Tem que estar tudo muito atualizado, e por isso que é importante a gente ter essa rede de ligação com as grandes referências aqui no país, né? Acho que todo mundo aqui sempre tem alguém que conhece, né? Um professor da especialização, ou uma pessoa que já tem contato, ou de um curso, ou das redes sociais, então, essa é a ideia. Lembrando que nós temos, inclusive, em Campinas, grandes referências, né? E esse pessoal da articulação seria o pessoal que vai fazer, que vai trazer o planejamento e colocar em execução. E, por fim, a ideia é que seja uma rede campineira mesmo, né? Então, todos os membros seria uma rede Amamenta Campinas, né? É uma ideia de nome, enfim. Onde a gente vai ter aí profissionais, né, e estudantes da área de saúde, educação, assistência, pessoal de pesquisa,
Afinal, nós estamos aí num polo científico muito grande, né, de pesquisa aqui em Campinas, também profissionais de comunicação e da justiça, né, porque acho importante, até entre as políticas públicas, existe a proteção do aleitamento materno, a gente tem leis que nos ajudam também nesse sentido. Então, essa seria a estrutura do fórum. A gente pensou, a gente vai ter um site, né, a gente conseguiu uma agência aí voluntária para fazer um site para a gente, e nesse site, obviamente, é um site simples, mas que, de acordo, conforme for, a gente pode ir aprimorando até fazer uma área de membros no futuro, e ter uma rede aí de profissionais de Campinas, onde as mães, as pessoas podem nos encontrar, né? Tudo isso, gente, é mais para frente, né? A gente tem aí um passo de cada vez, então a gente vai estruturar. Acho que a ideia é se organizar, se fortalecer para estruturar. E, obviamente, para que tudo aconteça, a gente vai precisar de parceiros para complementar, né, essa nossa ação, essa nossa atividade. E os parceiros seriam quem, né? E assim, seria bem regional, seria algo aqui mesmo na cidade de Campinas, uma rede municipal para a gente fortalecer Campinas. Depois até, acho que a ideia do PIC também, do plano da primeira infância campineira, a Dani pode até comentar falar um pouquinho aqui para a gente, a gente virar uma cidade amiga da criança, né? Então, a amamentação pode contribuir muito para isso. Então, os órgãos que a gente pode atuar seria universidades, né, hospitais, os berçários, creches de escolas, e isso no âmbito geral, né, em tudo, desde berçário particular, filantrópico. Acho que a gente pode atuar enquanto sociedade civil, a gente tem essa autonomia e essa liberdade de poder trabalhar em todos os setores. E, obviamente, a gente tem o setor público, onde a gente pode fazer parcerias para agregar. Como que vai ser essa comunicação? Na nossa primeira reunião, a gente viu que existe uma problemática aí, existe aí uma dificuldade, mas talvez a gente consiga trabalhar em prol do aleitamento mais para frente e essas coisas todas, essas problemáticas possam se dissipar, né? Essa é a ideia. A gente pode fazer, então, um trabalho também com a prefeitura, em parceria, e com as empresas também aqui da região de Campinas. E a gente colocou algumas coisas aqui, mas a gente pode ampliar essa ação para outras instituições, enfim, né? Essa é a ideia. Bom, aí... Então, como que vai funcionar a pauta de hoje? Eu coloquei tipo um cronograma rapidinho aqui. Oi! Os seus slides não estão passando, tá? Congelado na primeira página, Fórum Amamentação Campinas, é isso mesmo? Sério? Vocês não estão vendo o restante? Karina, eu acho que é um modo de apresentar. Eu já vi isso acontecendo no Zoom algumas vezes, que quando você compartilha, você precisa colocar para apresentar, voltar para a tela de apresentação e apresentar aquilo que você está apresentando. Um negócio meio estranho de fazer no Zoom. Porque o que a gente está vendo é o seu PowerPoint. Então, se você não conseguir fazer isso, o que você pode fazer é ir colocando manualmente mesmo cada slide, sabe? Você não coloca para apresentar. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Quem está falando comigo, que eu não estou vendo aqui? Desculpa, é Beatriz, sou eu. Oi, Beatriz. Meu Deus, bem? vamos lá. Tudo jóia. Então, vamos ver se eu consigo... gente, porque está tão bonitinha a apresentação, ela tá... É uma apresentação... Tá bem, como fala, dinâmica. Deixa eu ver, como que eu posso fazer isso? Clica em para de apresentar. Vamos ver se dá certo. Eu interrompo o compartilhamento? Interrompe o compartilhamento no Zoom. Pronto. Agora você vai no PowerPoint e coloca para apresentar. Peraí. Vamos ver se dá certo. Vamos.
E assim, eu não estou com o meu computador, eu estou com o computador do meu sócio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Que se não der, você pode só compartilhar aquela tela que você tinha compartilhado com a gente mesmo e ir descendo os slides manualmente, sem apresentar. Fica um pouco menor, mas a gente consegue ver do mesmo jeito. Vamos tentar desse jeito, então. Eu acho que é mais fácil para mim aqui. Ah, sim? Você fala? Eu vou... Vocês estão vendo? Isso. Aí você não vai, desse jeito, você não vai conseguir apresentar a tela. Você vai ter que ir descendo isso, clicando em cada quadradinho. Tá, vocês vão ver. Isso. Vocês não vão ver a A gente vai ver surpresa. um pouco menor. Tá, o que eu posso fazer, se eu fizesse... Ah, tá, entendi. Mas tá o que você dando falou. para enxergar bem. A gente só não vai ver essas Tá bom. animações, provavelmente. Essa animação tinha ficado tão bonitinha. Eu não sei se... porque então eu vou fazer assim, manual para vocês, tá? Ó, bom, então eu estava falando, ó. Então esse é o movimento, né? Aí tem a cabeça, administração, coordenação financeira, articulação, planejamento e execução, os membros, que eu tinha comentado, e a ação, né? Então aí, na hora da ação, os parceiros entram com a roupinha. Então essa era a animação. Deixa eu ficar tão bonitinho, gente, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Aí a pauta, né, que a gente vai falar hoje é essa apresentação, os macroindicadores. Esses macroindicadores seria em âmbito Brasil. O que a gente pensa é a gente trazer os indicadores aqui da região, né? Até a Iane compartilhou com a gente uma pesquisa dela também lá no grupo, que já pode servir de base aí para o nosso início. As ações, as políticas públicas e o cronograma. Ká, Oi? desculpa interromper. Tá todo mundo vendo a apresentação? Porque para mim tá só aparecendo que você iniciou o compartilhamento. E não aparece nada. Só eu que tô assim ou tá todo mundo? Eu tô vendo. Aparece pauta, apresentação, macroindicadores, tal, slide. Vocês estão vendo escrito pauta? Eu tô vendo. Estou. Então, ó. Sim. Esse daqui foi o primeiro slide, esse foi o segundo, e esse aqui o terceiro. Sim. Tá dando? Tem alguém que não tá vendo? Para mim também tá normal. Eu não tô vendo nada, mas eu vou ver, deve ser um problema meu, então. Eu vou ver o que eu resolvo aqui. Tá bom. Bom, Olha, qualquer coisa... Deixa eu falar uma coisa, gente. Se você está no notebook, precisa ver qual navegador você está usando. Tá? Uhum. Dependendo do navegador que você está... o Opera. Pode não conseguir. Muda de navegador, talvez você consiga. O Chrome. Ah, tá. Você está falando Chrome para ou quem está Mozilla. assistindo. Chrome ou Mozilla. Isso, Geralmente... Mozilla. Qual é o Mozilla? Você deve usar. Mas a maioria está vendo, então. Posso continuar? Pode. Maioria está vendo aqui? Tá bom. Sim, vamos lá. tá tranquilo, tá todo mundo vendo, Karina, querida. Gente, a próxima vez a gente vai aprimorando, tá? A gente vai começar a acertar, se Deus quiser. Bom, vamos lá. Então, vamos falar da apresentação, né? Quem somos, objetivos, missão, visão, valores, estatuto do nosso fórum, a gente vai elaborar, né? Isso não tem pronto, a gente até fez um rascunho, assim, mas acho que a ideia é que a gente tenha aí uma comissão, né, de administrativa, a gente coloque quem vai delegar, quem vai fazer o quê, quem vai ficar responsável por quê, e tudo isso vai precisar ter uma primeira reunião. A ideia é que essa primeira reunião seja presencial, porque é mais fácil para a gente poder conversar.
E depois a gente vai mesclar, né? Algumas reuniões podem ser online, outras presenciais, e a ideia é que a gente comece nesse ano de 2022 para acelerar essa construção, a gente possa fazer quinzenal e depois, a partir de 2023, a gente tem um dia por mês para a gente se reunir para poder reunir o fórum, né? E dar continuidade aí. Então, a construção desses conceitos tem que ser todo mundo, né? Então, por isso que eu não coloquei aqui ainda. Como eu falei, é o início do começo. Aqui os macroindicadores, né? Então, para quem não conhece, para quem conhece é o ENANE, né? Que é uma pesquisa científica com crianças menores de 5 anos. Para quem não conhece, é muito legal ter como referência para quem trabalha com criança, enfim, com bebê, com amamentação. Então, é uma pesquisa científica domiciliar com crianças menores de 5 anos, que tem como objetivo estimar e avaliar os parâmetros relacionados às práticas de aleitamento materno, ao consumo alimentar, ao estado nutricional. Enfim, uma organização de pesquisa muito, ela é referência aqui no Brasil. Então, a gente tem aí alguns indicadores que eu trouxe, eu até compartilhei lá no grupo, mas eu vou repassar aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho, em especial na região sudeste, que acho que chega mais próximo aqui da região de Campinas, né? A prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida, que é o padrão ouro ali, né? É a hora ouro que a gente fala, então o bebê é amamentado na primeira hora de vida. No Brasil está 62,4%, aí a gente tem aí Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste, e o Sudeste está com 58,5%. Lembrando que essa pesquisa foi de 2019, antes da pandemia, e agora em 2023 a gente vai ter isso daqui atualizado. Então, a gente acredita que pode ter acontecido. Deixa eu ver se... Espera só um pouquinho, gente, que eu tô... Só vou ver uma coisa aqui, que tem 2 pessoas para eu adicionar, e acho que a Janaína saiu. Você voltou, Jana? Voltei, peraí, eu já adiciono. Você está como anfitriã ainda? Não. Agora tá, pronto. Tá bom. Então, esse daqui seriam para crianças da primeira hora de vida, e depois ele traz... deixa eu ver se eu estou certinho aqui. Aí Você colocou a Daniela, viu, como anfitriã, mas tudo bem, só para a Daniela saber. É? É. Sinto muito. Escuta. É só adicionar para mim, por favor, o pessoal que está chegando. Tem a Vanessa querendo entrar faz tempo. A Vanessa está querendo entrar. Deixa eu ver, então, porque não aparece aqui para mim. Então, e ela diz que está dando... Erro? Será que ela não está no link antigo? Não, eu passei para ela o último link. Parece que foi criado com alguma restrição. A restrição, acho que é a senha, talvez. Eu passei a senha também, mas aqui não aparece para a gente adicionar. Mas eu passei para ela mesmo que... Eu passei para ela o mesmo link que eu entrei, entendeu? Mas ela não está conseguindo de qualquer forma. Mas pode ser navegador dela. Já falei para ela mudar de navegador. Pode ser. Deu certo. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Aqui a gente tem a comparação no decorrer dos anos, né? Então, 2006, 2011, aqui é 2006, 2011 e 2019, 62,4, ó, né? A gente está numa crescente. Aqui a gente tem os indicadores de aleitamento materno exclusivo, né, até 6 meses. Lembrando que essa é uma meta, né, é um objetivo nosso que os bebês aumente essa taxa, né, de 45, a gente tem no Sudeste 49. Depois a gente tem aqui também, gente, olha como cresceu, isso aqui foi de 1996, 86. Olha só como estava, como a gente chegou, como a gente já avançou, né, de 86 para 2019.
A gente, 2023, a gente vai ter novos índices. Aqui, a gente tem 1 ano, né? A criança de 1 ano que está sendo amamentada ainda. Então, 52% no Brasil, o Sudeste está sempre muito parecido, né? Está acompanhando aí o índice brasileiro. Aí a gente tem aqui também desde 86 até 2019. Você vê que não teve muita alteração de 2006 para 2019. Depois a gente tem, que também é outro fator, aqui você vê como muda, né? Porque se a gente for parar para pensar, o Sudeste, a gente tem muitas mães trabalhando. Então, se a gente for parar para pensar, 2 anos já começa a cair bastante, o Sudeste é o que menos tem. Então, fazer esse trabalho de aumentar a licença maternidade para essas mães, fazer um trabalho com as empresas, vai ser bem importante aqui na nossa região. Então, caiu bastante, pode ver que no Sudeste, no Nordeste é maior. E aqui a gente tem o cenário nos países da América Latina. Então, esse cenário aqui, 70% é o que a gente quer chegar em 2030, né? Essa é a ideia, que a gente chega a 70%. Então, a gente tem Colômbia, a Bolívia, Colômbia, Peru, Brasil, e a meta para 2030, a gente está com 72%, a meta é 70%. Isso daqui, primeira hora de vida, aqui 6 meses, está bem baixo, né? Exclusiva, amamentação exclusiva, até 6 meses. Aí aqui 80% seria para as crianças até 1 ano. Então, a gente está com 52%, e aqui a gente está, 60% a gente está bem aquém, então trabalhar bastante essa questão da amamentação até 2 anos de idade. Então, só para vocês terem, né, uma ideia de como que está aí o cenário, e isso daqui que eu achei legal, isso que eu quero trazer, isso tem muito com os objetivos que a gente pode trabalhar aqui na região, que é os principais determinantes para a melhora dos indicadores de aleitamento materno. Então, olha só, NBCAL, que é o decreto de lei, junto com a IBFAM. Então, a ideia é que a gente possa trazer aqui para a região um representante da IBFAM, da NBCAL. Inclusive, o pessoal de lá já estava meio que querendo fazer isso, então a gente pode agora oficializar. Tem a questão, todas as políticas que têm tido resultado, né? Então, o programa da empresa cidadã, tudo isso vocês conseguem pesquisar na internet e achar e ver o que está sendo feito para ter esses resultados. A Rede Amamenta Brasil, então por isso que eu coloquei Rede Amamenta Campinas, porque a gente pode trazer e fortalecer isso aqui. Estratégia Nacional de Promoção e Alimentação Complementar Saudável, a INPAX. Depois tem a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Lembrando que essas políticas, elas têm a sua ação bastante no setor público, né? Aí aqui a gente tem alguém que quer falar alguma coisa? Oi. É a Dani do PIC. Fala. Karina, a gente está criando um selo amigo da primeira infância para Campinas, para as empresas. Legal. Justamente para incentivar que as empresas apoiem ações voltadas para a primeira infância. Então, provavelmente a gente vai ter isso em breve também aqui em Campinas. Isso é ótimo, até aqui na apresentação a gente, uma ideia, porque isso incentiva muito, né, a pessoa ter o selo, e a gente pode expandir isso para a universidade, tem até uma universidade, depois se vocês quiserem eu coloco lá no grupo, ela é do Sul ou é do Norte, não me lembro agora, que gente, tem alguém que está com o microfone aberto? Era eu. Tá. Que fala Universidade Amiga da Criança. E ela tem várias ações com os estudantes, é bem bacana o projeto. Depois eu mando lá no grupo para vocês darem uma olhada, mas essa questão dos selos eu acho que é uma ação bem legal, viu, Dani? A gente pode trabalhar assim. Não só a gente está articulando isso e criando o selo do PIC mesmo, o selo do PIC, amigo, a empresa amiga da criança. Ainda não está pronto, mas está quase. Então, a gente acredita que vai sair isso até o final do ano.
A gente até comentou, lógico que isso não é para agora, mas foi colocado em pauta aí uma ideia, porque tem muitas ações que vão ser construídas, né? A gente vai começar, eu vou até explicar qual que é a ideia de onde a gente vai começar para depois expandir. Mas a gente até conversou na reunião com o pessoal do PIC, essa questão, por exemplo, até nós, enquanto profissionais da rede privada, a gente pode adotar, de repente, uma criança e ter um selo de amigo também, né? Um profissional amigo da criança, amigo da amamentação, enfim, não sei. Tem para quem é dentista, não sei se tem mais dentista aqui hoje, acho que a Janaína, não sei se vocês conhecem o Dentista do Bem, é um projeto bem legal, onde o dentista adota uma criança, né, em situação de vulnerabilidade e acompanha essa criança desde pequenininha até 6 anos, dá todo o atendimento, ela simplesmente adota essa criança, faz toda a parte de tratamento e prevenção. E a Janaína também trabalha com o pessoal da Unicamp, eles têm um trabalho bem legal, a gente até conversou, né, Janaína, lá no dia, da gente, de repente, pensar em alguma coisa também nesse sentido, mas, como eu falei, eu acho que isso é mais para frente, a gente ainda tem que se estruturar para começar a pensar em ações assim. As recomendações, né? Ampliar a licença maternidade 6 meses para todas as mulheres, ampliar a EAB com foco em aconselhamento e manejo clínico da amamentação, ampliar a implementação da iniciativa Hospital Amigo da Criança e os bancos de leite humano, lembrando que a gente tem muitos hospitais aqui, né, gente? Nossa, Campinas tem muito hospital e tão longe de chegar nisso daqui, mas sempre existe um começo, então acho que a gente pode contribuir e fortalecer a NBK. Então, isso aqui são ações que a gente pode começar a pensar. Aí vamos para as ações, né? Então, lembra que eu falei, tudo isso vai ser uma construção. Como que a gente pode começar? Então, a gente conversou bastante, a Rose, a doutora Marici, que fez parte ali do Fórum da Humanização do Parto. O fórum, o próprio nome já diz, né? É uma questão de informar, né? De informar, de educar, da gente trazer referências, a gente trazer a conscientização, né, da população, da sociedade em geral, principalmente profissionais e aquelas entidades que eu falei, né, para que a gente possa primeiro sensibilizá-los e conscientizá-los, né? Então, elaborar a equipe transdisciplinar, acho que esse é o foco. A gente teve uma experiência muito legal na semana de amamentação, que a gente trabalhou, lógico que foi, né, um piloto, dá muito para aprimorar tudo aquilo, mas a gente teve ali uma experiência muito, muito gostosa, muito bacana, de trabalhar em equipe transdisciplinar. Acho que para todo mundo foi muito bom, é um sonho, né, se isso acontecesse de uma maneira geral. Então, a ideia é que a gente crie essa equipe e a gente promova treinamento e curso. Aí a ideia, trazendo um pouco do Fórum da Humanização do Parto, onde eles trabalharam as doulas comunitárias, né, da sociedade civil, mas que davam essa assistência. Não sei se vocês chegaram, na época, a conhecer um pouquinho desse trabalho, e a ideia é que a gente possa fazer essas consultoras de amamentação comunitárias também. Então, a gente daria a formação e elas trabalhariam como voluntárias, né, onde fosse preciso. Aí tudo isso também a gente teria que sentar para conversar. Aí teria também os graduandos e pós-graduandos, aí a gente tem aqui as ligas universitárias. As meninas das ligas universitárias, tem alguém aqui agora? Ou não tem? Eu entrei em contato com algumas, elas ficaram de falar um pouquinho, né, como que funciona as ligas universitárias. E elas trabalham muito com essa questão também de informação, de levar a informação para todos os universitários de cada área, e a ideia é que a gente possa contribuir para isso, e em contrapartida eles também podem contribuir com as nossas ações, né? Profissionais e funcionários de hospitais, então a gente levar, a ideia, pessoal, é que a gente monte esse grupo e a gente traga referências e monte uma aula, e todo mundo vai passar por treinamento. Então, por exemplo, nessa aula vai ter
vão ter todas as áreas, e qualquer pessoa que estiver nesse grupo vai poder dar a aula, vai poder falar da questão da fono, da questão da nutrição, tudo isso passando por um treinamento. Então, vai ter uma equipe e a gente vai se dividir para somar. Então, a gente pode, sei lá, a Ianê pode dar essa aula na Universidade X, a Karina vai estar dando essa aula no Hospital Y e outra pessoa. Então, a gente vai se dividir para que a gente possa conscientizar e, o mais importante, sensibilizar, porque acho que está faltando sensibilidade e humanização. Então, a ideia é essa, que a gente monte uma palestra padrão e que a gente tenha esse protocolo, tudo bem atualizado, e que a gente possa dar esses treinamentos, esses cursos, né? Daí, também funcionários... Oi? Alguém quer falar? Parece que eu ouvi alguma coisa, ou foi eco meu? Profissionais e funcionários de empresas, profissionais e funcionários de berçários, principalmente essa questão dos berçários, né? E creches. A gente tem... em Campinas, também berçários e creches filantrópicas, né? E particulares, por que não? Né? A gente trabalhar também no setor privado. Então, a ideia é que a gente amplie isso para todo mundo e a gente possa dar também esse suporte que já está sendo feito um trabalho com o pessoal do setor público. Você quer falar alguma coisa, Dani? Você já tem um trabalho sendo feito, né, com eles? Acho que a Dani não está aí. Tô sim, peraí só um pouquinho, vou ligar minha câmera de volta aqui. Vou pôr meu microfone. Vamos lá. Desculpa, gente, eu estava aqui alimentando as minhas doguinhas, tá? Vamos lá. O que você estava comentando da questão dos profissionais, né? A ideia é que a gente leve informação, né? E atualizada, uma reciclagem aí para os profissionais das instituições que eu tinha comentado, né? Hospitais, empresas, berçários, creches. E aí eu comentei que já está sendo feito um trabalho aí com a rede municipal. Isso, tem sido feito, na verdade, um trabalho de articulação com a saúde e a educação, justamente para que os pediatras do posto não deem fórmula sem antes dar instrução para a mãe, que ela tenha a possibilidade de amamentar, de ir até a creche para amamentar o nenê, ou caso ela não possa, ela pode fornecer o leite, porque as creches têm os equipamentos adequados para manutenção do leite e para ministrar esse leite para a criança. As cozinheiras e as monitoras também receberam uma série de treinamentos esse ano para que elas pudessem fazer isso com segurança e com todas as regras, né? Enfim, os cuidados adequados, tá? Legal. Então, a gente quer levar isso também para... A gente tem muitas instituições filantrópicas aqui, tem uma relação, tem algumas assistentes sociais que eu conversei e falou, gente, dá para trabalhar junto com a pastoral da criança, dá para a gente trabalhar nessas creches e levar também esse trabalho. Tem a Meimei, tem vocês devem conhecer, a gente faz uma relação e a gente vê se elas querem que a gente dê esse treinamento também para levar para os berçários. E aí você viu que eu coloquei aqui, né, os selos de certificação. Então, aí a gente pode estruturar isso melhor, né, para ver como que vai funcionar essa certificação e esses selos. E, gente, Oi, pode falar, Ianê. Agora estou falando assim como ao longo da vida, né, de 30 anos mexendo com aleitamento materno. E o que eu não sei se a Dani pode falar aí, também não está não está especificado, mas eu acho que você já pensou isso, para viabilizar muito dessas ações, precisa ter um trabalho específico, e daí tem que ser diferente da abordagem com os gestores. Entendeu? Uma coisa é você ir lá e sabe, fazer treinamento para monitor. Se o diretor da creche não compra a ideia, a coisa não anda.
Sabe, chefe da sessão, estou falando agora por experiência realmente própria, entendeu? Então, assim, é sobre uma coisa que a gente precisa conversar mais sobre isso. Sim. Porque realmente tem... Hã? É fato, isso é um fato, exatamente. A gente tem toda ali uma equipe que depende muito do posicionamento da gestão, né? Isso é feito também com a gestão. Mas a gente sabe a gestão tem que comprar a ideia e ser um incentivador, né? Assim, porque senão a coisa morre na praia. Aí a gente entra com três. Aí vocês que trabalham, né? A gente vai ter três pilares aí. A gente tem os berçários, por exemplo, os berçários e creches públicos, a gente tem os particulares e a gente tem os filantrópicos, que tem apoio da prefeitura, mas eu acho que eu não sei como que se eles estavam incluídos nessa, por exemplo, toda essa estrutura que foi entregue. Acho que não, né, Dani? Estavam, sim. Já eles são também. Convidados, todo tipo de eles não chamam de treinamento, né? De capacitação, eles são convidados a participarem também, tá? Legal. Todas as instituições, né, Dani? Isso, são todas as instituições que são da prefeitura e que são subsidiadas também. Legal. Elas fazem parte do programa. Legal. E a gente pensa também, enquanto sociedade civil, trabalhar com voluntariado. Então, por exemplo, tem gente que trabalha com o pessoal da maternidade, né? As mães da maternidade do SUS. Tem muita mãe que chega lá que não tem nem roupa para o bebê. Então, tem gente que monta os enxovais. Então, você vê que tem tanta ação. O que eu estou colocando aqui são pontos da gente para entrar em discussão e estruturar. Obviamente, a gente vai trazer as problemáticas, vamos trazer as soluções, vamos ver quem que vai entrar em contato, quem que vai sair do planejamento e executar. Então, toda essa estrutura, obviamente, o fórum vai trabalhar nas reuniões. O que eu estou colocando aqui são ideias, né? A princípio, pensando na educação, pensando nesses treinamentos e até como reciclagem, porque a ideia é que a gente traga mesmo tudo muito atualizado, tudo que tem mais, né, de atualização. E detalhe, a gente também quer, inclusive está escrito aqui, elaborar simpósios, jornadas, seminários de reciclagem e atualizações. E aqui, pesquisa e indicadores regionais. Então, a ideia é que a gente comece fazendo pesquisa também, como que está sendo o resultado desse trabalho perante tudo que a gente está desenvolvendo nas empresas, nas universidades, também aí essa parte de pesquisa vai ter um grupo focado nisso, né? Aí a gente entra na questão dos eventos, que também faz parte das políticas públicas, né, que seria principalmente Agosto Dourado, mas que a gente vai fazer eventos pontuais que sirvam de trampolim para a gente fazer um grande evento em Agosto Dourado. Então, esses eventos seriam datas comemorativas, por exemplo, sei lá, Carnaval, 8 de março, que é o Dia da Mulher, são pequenas ações, nada que demanda muito. Tem algumas ações que podem ser um pouco maior, outras menores, e aí tem festa junina, tem Outubro Rosa, sempre com o tema de amamentação. Então, a gente vai trabalhar essas mães, essa comunidade materna, né, os bebezinhos, que é muito sazonal, né? A mãe chega daqui 2 anos, né? Ou ela engravida de novo. Então, a gente vai trabalhar essas datas para ativar a imprensa também, para ativar as mídias sociais e jogar informação, né? Aí o macro evento seria a Ismã em Agosto Dourado, que daí a gente vai ter pelo menos aí com antecedência uns 4 meses para a gente elaborar melhor essas ações. E como eu falei, as reuniões, a ideia é que as reuniões sejam mensais. Talvez no início agora a gente aumente um pouquinho a frequência para poder dar uma adiantada aí na elaboração, na estrutura do fórum. Aí a gente vai entrar em políticas públicas, que enquanto sociedade civil a gente também faz parte, viu, gente? Não é porque é política pública que a gente não pode trabalhar. Então, são lindas as políticas, se a gente for estudar, vocês vão ver que dá para fazer tanta coisa, que é o alicerce da política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, se a gente for dividir
né, os termos, promover. Então, a gente vai começar conscientização e sensibilização, que é o que a gente está fazendo, que a gente está pensando ações, que é tudo isso que eu falei, né? E o foco é que a gente faça um grande evento na ESMAN, que cada ano a ESMAN traga resultados de um trabalho anual bem feito, né? Com todo mundo, unindo aí a sociedade civil, o poder público, enfim, todo mundo, né? Aí a gente tem aqui apoiar e incentivar. Daí a gente entra com a rede Amamenta Campinas, que é uma ideia, também uma rede. A rede, ela é feita, como eu falei, de profissionais e estudantes, né? Então vai ter da saúde, da educação, da assistência, enfim, da comunicação, da parte também jurídica, tudo mais. Então, a gente pode promover campanhas, porque aí a política pública principal do aleitamento materno é a questão do Hospital Amigo da Criança, a Rede Cegonha, o Método Canguru. Se vocês forem estudar as políticas públicas específicas do aleitamento materno, a gente tem muito que trabalhar na cidade de Campinas, né? Então, a gente vai começar apoiando, incentivando as campanhas de doação de leite humano, por exemplo, né? A gente vai lá no CAISM, tem a maternidade. Como, enquanto sociedade civil, a gente pode colaborar com essas ações, né? Cuidados com o nascimento respeitoso, então a gente entra também na questão da humanização do parto, né? Vai ter essa questão de trabalhar gestante, empoderar essa mulher, né? A gente pode fazer o trabalho das doulas também, voltar a ativar isso, das doulas comunitárias, para trabalhar isso nos hospitais. Aí a gente tem também, pode trabalhar aquela questão dos 1000 dias, né, do bebê, a questão do afeto, da conexão. Então, entra, por exemplo, os grupos, a gente tem vários grupos aí que trabalham com mães, e essas mães podem adotar mães também da vulnerabilidade. Por que a gente não pode fazer um trabalho também, né, mais amplo? Aí tem a Sling, Chantal, que aí a gente tira a questão também da chupeta, mamadeira, né? Essa cultura da chupeta, da mamadeira, a gente pode trabalhar, inclusive, nas pequenas empresas aí, nas lojas. A gente pensou em tanta coisa, dá para, né, o selo. Essa loja tem o selo, é uma loja amiga da criança, por exemplo. Então, na semana de amamentação, ela pode colocar lá, como a gente tinha pensado nessa ideia, o pessoal do shopping, colocar o manequim amamentando, se a loja é uma loja tipo Alô Bebê, que vende chupeta, mamadeira, a gente pensou, de repente, de propor para que não fique exposto, para que eles possam expor sling, outras partes do comércio, né? Estou falando assim, vamos pensar no geral, a mamadeira, chupeta, essas coisas, não pode, a gente não pode proibir que eles vendam, mas de repente eles podem colocar num lugar mais escondidinho, né? A gente pode ficar mais firme no monitoramento da IPFAN, da NBCAL. Esses tempo atrás aqui, até compartilhei lá no grupo, tem supermercado colocando promoção em fórmula. Como que a gente pode monitorar isso? Campinas é enorme, né? Se a gente trabalhar junto, a gente consegue monitorar isso até com relação ao marketing abusivo. Então, tudo isso dá para a gente trabalhar na questão de apoiar e incentivar. Aí só falar rapidinho da proteção, que, para quem não conhece, a NBCAL e a IPFAN, né, o governo brasileiro assumiu o compromisso internacional de garantir o direito humano à alimentação por meio da adoção de políticas públicas e ações de proteção, entre as quais um conjunto de leis, resoluções da Anvisa, enfim, são portarias, são leis que protegem o aleitamento materno. E, gente, assim, por mais que a gente assista, né, a gente vê que estão monitoreando, tão firme ainda tem, né? E já evoluímos, mas tem muito trabalho para fazer nessa questão da proteção da amamentação. Uma semana antes da Semana Mundial de Amamentação, a gente vê congresso com a AMAN, congresso de odontologia com a AMAN patrocinando. A gente vê, eu recebi uma semana antes da Semana de Amamentação um convite para participar de uma aula e era para vender chupeta, né? E os dentistas tudo falando, eu vou recomendar porque essa chupeta ela corrige a disfunção oral. Gente, é um absurdo isso.
Então, tudo isso a gente precisa estar atento, principalmente a ideia é trabalhar isso bastante forte aqui na cidade de Campinas, né? E aí, para a gente meio que estar finalizando já, então, o mapa mental seria mais ou menos isso. A gente pode fazer cine debates e reuniões mensais, as pesquisas, agosto dourado, as articulações em comunidades, grupos de mulheres, atendimentos voluntários, eventos e campanhas nas universidades, hospitais, grupos maternos, berçários e empresas, ações judiciais, né? Que eu falo judiciais no sentido assim de proteção, né? No monitoramento, tendo um representante ou representantes da IPFAM aqui para também divulgar esse trabalho tão lindo que eles desenvolvem. E, por fim, o cronograma 2022, que está aí, que está acontecendo. Então, a gente está fazendo, a gente está pensando, né, no fórum, mas a gente pode começar já. Então, primeiro, estruturar o fórum. A ideia é que, para estruturar o fórum até o final do ano, porque, na verdade, até a primeira quinzena de dezembro, porque depois todo mundo some, a gente possa fazer as reuniões quinzenais para poder estruturar melhor esse fórum. E para isso, a gente precisa saber de vocês que estão aqui no grupo, os profissionais que querem estar com a gente para poder fazer esse estatuto, elaborar tudo isso. Aí a gente tem Outubro Rosa e o Dia das Crianças agora já, né, tá aí. O que a gente já tem de ação? A primeira semana, a ideia é que o PIC vai fazer uma live, a doutora Andréia, que esteve com a gente, eu nem falei para a Dani, ela já confirmou que ela vai poder. A gente vai fazer uma live para falar da aleitamento materno e câncer de mama, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. Aí eu não lembro a data, não sei se a Dani está aí ouvindo, mas a gente vai ter uma ação na Concha Acústica, mas com relação às crianças, vai ter Dia 9 do 10 às 18 horas, vai ter uma apresentação da Orquestra Sinfônica só com músicas infantis, na Concha Acústica, e nós vamos fazer também o lançamento de uma música do PIC. A gente tem a Pompom, né, que é da Secretaria de Cultura, ela é compositora, cantora, e ela compôs uma letra para o PIC, e a gente vai fazer o lançamento lá nesse dia junto com a Orquestra Sinfônica e um coral de crianças do Primeira Nota. A gente não sabe, mas talvez a gente possa falar alguma coisa lá, daí a gente vai pensar, né, Dani, se a gente pode pensar em alguma coisa relacionada à amamentação com as crianças, não sei, a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido, mas é uma ação que a gente pode estar lá, viu, gente? Vocês podem pode pensar de estar lá para promover e para a gente se reunir. E no dia 23 do 10, vai ter um evento lá, na verdade vão ter alguns eventos do Outubro Rosa com a Secretaria de Cultura, e vai ter dia 1º, dia 8, lá na Praça da Juventude, dia 1º no Taquaral, e nesse dia 23, a gente decidiu, como está muito em cima dia 1º, a gente pensou de fazer uma ação no dia 23, que vai ter uma caminhada lá na Lagoa do Taquaral, do Outubro Rosa. E como vai ter bastante gente, a gente ficou pensando, matutando o que a gente poderia fazer, aí surgiu a ideia. Estou repassando para vocês, para ver o que vocês acham, e até para colaborar, acho que até adiantei lá no grupo, para quem ouviu o meu áudio, de fazer uma exposição de artistas plásticos de Campinas, mas que pudessem fazer peças de amamentação. Então, seria numa exposição, e como que a gente poderia fazer a questão da, entre aspas, né, conscientização e sensibilização das pessoas, porque para associar a aleitamento materno, a amamentação com o câncer de mama. Então, a ideia é que a gente veio de uma exposição que está na Unicamp, acho que no CAISM, a doutora Marici que trouxe. A gente vai ter a peça, né, da artista plástica, daí a gente vai colocar um QR Code embaixo da peça, e esse QR Code vai ser direcionado para o site do fórum, e lá no site do fórum a gente vai fazer cada peça vai ter um artigo, alguma coisa que a gente vai elaborar falando
associando o aleitamento materno como fator protetor, ou, de repente, a informação, né? É uma coisa não muito intensa, não muito longa, mas algo que informe, que seja objetivo e claro, e também a foto do artista com a descrição. E aí a gente está montando um grupo com esses artistas para ver se a gente vai vender essa peça, vai leiloar, se a gente vai, as peças, né, uma parte vai para o artista plástico da renda, da verba, outra parte a gente vai doar, se vai doar tudo, isso a gente vai conversar com eles, mas é uma ação, acho importante, né, a gente entrar com uma ação social também. Então, primeiro, depois vocês me falam o que vocês acham, né, dessa questão da exposição, porque eu acho que é uma coisa gostosa, né, a gente trabalha com cultura, a gente vai trabalhar com os artistas plásticos que trabalham aqui em Campinas, então foi uma ideia que surgiu e está fluindo. Inclusive, tem uma novidade, acho que nem a Dani sabe, a gente, não sei nem se ela está aqui, a doutora Marici, uma paciente dela é produtora de exposições, né, de cultura, ela está, inclusive, com uma peça na CPFL, e ela falou que ela está disposta a ajudar, está com a gente, para poder ajudar nessa exposição também. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu falo, quando as coisas são para acontecer, as coisas vão fluindo, E não sei se tem alguém aqui, se uma das meninas também, as artistas lá que já estão no grupo, se tem alguém aqui que quiser falar um pouquinho. Não sei se elas estão aqui, eu convidei. Mas, enfim, acho que eu esqueci de mandar o link novo para elas. Gente, falha minha. Depois eu mando do YouTube. E aí, dia 20 de novembro, tem o Dia da Consciência Negra, a gente pensou de fazer uma ação também, como está muito em cima, normalmente tem uma ação aqui em Campinas, inclusive ali na Praça da Mãe Preta, normalmente é ali que acontece alguma coisa, a gente pode pensar em alguma ação também, né, mais simples, mas que a gente pudesse falar de amamentação ali. A gente tem também um grupo no Instagram, tem um Instagram que fala da amamentação, né, enfim, das mães pretas e tudo mais, então a gente pensou de trabalhar alguma coisa no dia 20 de novembro. Dia 18 de dezembro também tem o Dia da Doula, lembrando que a gente tem as doulas pós-parto, a gente também sabe da importância da doula para um nascimento respeitoso, isso é super bom para o bebê e facilita para a mãe, para a amamentação, então a gente pensou também de fazer alguma coisa no Dia da Doula. Gente, basicamente é isso. Ó, deu 1h certinho, agora a gente volta aqui. Karina, deixa eu só complementar. Por favor. Aqui, como a gente tinha até se comprometido ali de fazer alguma coisa do PIC estar presente no dia 1º e no dia 8, com a Secretaria de Cultura, né? E aí, a gente vai levar alguns cartazes informativos só sobre a questão da maternidade e o câncer de mama. Eu peguei alguns artigos na internet, mitos e verdades, a gente vai fazer alguns cartazezinhos só para estar presente. Se vocês acharem legal levar um banner da SMAN, colocar alguma coisa também, a gente não vai ter uma tenda só para a gente, vai ser uma tenda comunitária, onde a gente vai colocar um banner do PIC, esses cartazes com algumas informações. Se vocês acharem, a gente também coloca alguma coisa ali da SMAN, vocês vão com a gente precisa fazer uma grande ação, mas a gente está lá presente, sabe? Inclusive tem as camisetas, né, Dani? Isso. E quem quiser comprar, não sei como, eu vi alguma coisa lá na reunião, mas tem as camisetas rosas, acho que em torno, não sei se fechou o valor, em torno de R$30, que eu acho legal a gente poder comprar para ajudar, viu? Aí, eu acho que vai vender lá mesmo, na prefeitura, depois você informa a gente. Isso, são 3 instituições, na verdade, que vão estar fazendo a venda dessas camisetas, né, que é a Rosa e Amor, não? Rosa e Amor? Ai, meu Deus, e agora? É Rosa e Amor, né? Acho que é Rosa e Amor, Que Rosa tem Amor, a carreta, inclusive. Tem o hospital... Tem o CAISME. O CAISME, o hospital do... alguma coisa. Também não lembro. E agora? Não lembro, mas depois eu informo direitinho, coloco lá no grupo. Então, essas 3 instituições, na verdade, a Secretaria está produzindo as camisetas e o valor arrecadado das vendas da camiseta elas vão direto para as instituições. Tá.
O pessoal tá aí? Você sabe que eu não estou conseguindo abrir a tela aqui? Será que é porque está sendo compartilhada no YouTube? Só tá eu e você, Dani. Tem mais alguém aí? Agora eu tá tenho, é que a gente tá de tela fechada. Eu aqui tô com, eu tô aqui e eu tenho 2 filhos já querendo dormir bem do lado de cá. Então, foi assim, dando jantar, pondo para dormir, cara de acabada. Aí ficou tudo fechado, só ouvindo. A gente podia fazer uma foto. Deixa eu ver se eu não sei se você... até mandei mensagem no seu particular para não interromper a reunião. Pode divulgar ou ainda não? O fórum? O que a gente está fazendo um trabalho, tipo, no forno, pode? Então tá bom. Pode. Gente, eu vou tirar do celular porque eu não sei dar print nesse então computador aqui, que o meu computador... Deixa eu ficar com uma cara de menos acabada, de menos... Vou fazer foto... Não, 9h24, não dá pra ter cara de acabada, não. Não tem problema. Vamos lá, não. Todo mundo... Boa tarde, gente. Quem mais tá aí que pode abrir a tela? Ai, gente, olha quanta gente tá aqui. Que legal ver vocês de novo. De pijama! Vai, então vamos lá. Se alguém quiser fazer o print também, porque às vezes eu não sei se eu... Vamos ver aqui. Aí, tem mais uma? Tem mais, gente? Então vamos dar um sorriso. Aí, se vocês puderem fazer um print também, que eu... tirei foto do celular, vamos ver se ficou bom. Mas, gratidão, quero ouvir um pouquinho, assim, a gente, que já são 21h30, né? Eu não quero ouvir nada, porque senão amanhã ninguém acorda para ir para a escola, o marido está dando aula no congresso em outra cidade, e eles não vão dormir enquanto eu não parar. Vamos fazer uma coisa, então, vocês podem comentar lá no grupo, e assim, a gente pensou de fazer um formulário para conhecer um pouquinho os profissionais, e a gente pensou de fazer um outro grupo do fórum. Vocês acham que a gente pode usar aquele... gente, vamos ao mesmo, fica muito grupo, a gente se perde e acaba não sendo produtivo. Parece centro acadêmico, né? Mas vamos voltar para o tempo do centro acadêmico, que só tem brainstorm e não vira nada concreto. Tá, então aquele grupo, ao invés de ser profissionais ISMA 2023, a gente transforma em fórum, pode ser? Sim. O que vocês acham? Sim. Né? Então tá bom. Então a gente muda o nome. Então, e aí a gente vai marcar a nossa primeira reunião, por isso que eu pensei no formulário, para a gente tentar ver se a gente consegue o maior número de pessoas numa data. Tá, para ir ser presencial. Aí presencial. Tá bom, gente? Aí vai ser a fundação, a gente vai fundar, teoricamente, o fórum. Olha, boa noite. Gratidão. Boa noite, gente. Beijo. Vocês me chamam. Tchau, tchau. Obrigada, Karina. Tchau.